a gente, eu amo essas coisas, eu amo tomar as direções e as direções serem mudadas no meio do caminho, entendeu? A gente estava caminhando com aqueles desafios que acho que é bacana a gente estar sempre falando deles, acho que viver é desafiante, foi por isso que Deus nos deu o espírito de ousadia, porque viver é um desafio, a gente precisa ser ousado para viver de acordo com aquilo que Ele tem para a gente, senão a gente vai viver pela metade, uma vida pela metade que está longe de ser o que Ele tem para a gente, tá? E a gente tinha conversado na última reunião e eu me propus a trazer para vocês um conhecimento que eu tenho encontrado e que tem feito muito, muito, muito sentido para mim, a gente conversou sobre isso. E aí eu disse para vocês, olha, vamos começar do começo, então. Eu vou vir no início das minhas anotações, tudo isso está, nossa, caindo como uma luva no meu coração e eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender para tomar o caminho da consciência, eu estava conversando agora com uma moça, ela compartilhando comigo se ela teve um episódio bem complicado de traição, seguido de divórcio, né? Não foi ela quem traiu, seguido de divórcio, e agora o marido busca um retorno, mas está todo mundo muito ferido, foi um transtorno quando ela saiu, enfim. Aí eu falei com ela, olha, quem sou eu para falar com você? Faça uma coisa, faça outra. Falei, não tenho esse direito, não tenho. Eu tenho a minha crença, eu tenho o meu entendimento, mas para a minha vida, não para a sua vida. Falei, mas uma coisa eu te digo, você precisa percorrer o caminho do autoconhecimento. Falei, esse autoconhecimento não é aquele auto do autodidata, que passa a conhecer as coisas por conta própria. Não, é o auto de eu mesma, é me conhecer. O caminho do autoconhecimento é um caminho de conhecimento de você, de entendimento de quem você é, de entendimento do que você pode, entendimento daquilo que você não pode, porque somos falhos, tem coisa que não podemos fazer ainda. Num dado momento não podemos, não somos limitados nisso, mas nem sempre tudo está pronto. Né? Todo mundo, eu creio, por exemplo, que todo mundo tem a capacidade de dirigir, aprender a dirigir. Mas uma adolescente de 16 anos não pode dirigir, por mais que ela saiba. Então, tem coisas que a gente sabe, mas que a gente ainda não pode fazer num determinado momento. E o autoconhecimento também nos ajuda a fazer essa leitura de tempos e estações, né? De saber qual é a época, né? Qual é o tempo que a gente está vivendo. Eu estou vivendo, né? Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas sobre a face dessa terra. Então, qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou no tempo de plantar ou no tempo de colher? Né? Eu estou no tempo de abraçar ou no tempo de separar? Eu tenho que ter esse entendimento. E dentro desse tempo de plantar, eu tenho que saber qual que é a estação. Ah, essa estação aqui é para plantar o quê? Essa estação aqui vai ser para plantar o quê? A gente tem que ter esse entendimento. Então, eu falei com ela, eu te convido, se você quiser estar com a gente no grupo e tudo, eu te convido para fazer esse caminho, esse roteiro do autoconhecimento, esse mergulho para dentro de você, para que você tome a decisão que tomar, independente da opinião alheia, porque é muito perigoso isso, muito complicado, né? Quando ela fala, os meus pais fizeram tanto por mim nesse momento, quando eu retornei, falei, ok. Então, eu falei assim, se você entender que você vai reatar seu casamento, você tem que fazer, independente do que seus pais pensam ou deixam de pensar. Seus pais fizeram a parte deles. Eles fizeram a escolha deles. Eu vou te abrigar, eu vou te recolher. Você aceitou, vocês viveram esse momento. Se você entender que você vai percorrer novamente o caminho com seu marido, você tem que ir. Mas você só vai ter convicção plena do que você vai, da decisão que você vai tomar, se você se conhecer. Então, por isso a necessidade da gente estar nesse caminho. Eu tenho um prazer muito grande, uma felicidade muito grande de poder buscar e trazer, sabe? Não é leva e traz, é busca e entrega, é outro padrão completamente diferente, né? Porque o pessoal da leva e traz é complicado. Então, a gente vai começar hoje falando sobre o entendimento de que nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo interior, né? E existe também um mundo exterior, um mundo universal. E nós precisamos
é ter entendimento tanto desse mundo exterior, tanto desse mundo universal, quanto do nosso mundo interior. Existe, quando a gente fala, né, da nossa identidade, Gênesis 1, 26, eu sempre falo isso, né, é muito comum, quem está nessa trajetória que a gente está, pergunta, quem é você? Gênesis 1, 26, eu tenho tatuado no braço, mas eu tenho tatuado no braço porque eu entendi o que é ser Gênesis 1, 26, e não porque eu ouvi alguém falar sobre isso, embora, particularmente, eu entendo que inicialmente o nosso entendimento ele é racional. Depois ele vem para o coração, né? Ele vai para a mente, depois ele desce para o coração. Não é? Então eu não tenho problema nenhum eu entendi, ok, mas aí agora a gente tem que começar a validar esse entendimento para que a gente possa verdadeiramente, para que a gente possa realmente ser Gênesis 1, 26. Cris, você quer falar alguma coisa, amor? Não, tá dando agora? Tá só testando, né? Tá ok. Obrigada. Nada. E então eu coloquei aqui, olha, o mundo universal é a compreensão daquilo que está além do indivíduo representado no mundo interior. Individualmente, se nós não entendermos quem somos coletivamente, quando eu falo coletivo, eu não falo de sociedade, quando eu falo de coletivo, eu estou falando de reino. Se nós não tivermos um entendimento de que não é sobre mim, é sobre nós, não é para mim, é para nós, se a gente não tiver esse entendimento de coletivo, esse entendimento do próximo, você não vai alcançar o entendimento sobre você mesmo. E se você não alcançar o entendimento sobre si mesmo, você também não vai conseguir entender o próximo. Porque quando você entende que você tem limitações, mas que você pode vencer essas limitações, quando você olha para o próximo que é limitado, você entende que ele também pode vencer. E aí o nosso nível de tolerância, ele vai ampliando. Aí a gente passa a desenvolver compaixão e empatia, porque a gente se coloca no lugar do outro. Fica mais fácil da gente se colocar no lugar do outro quando a gente se conhece. Quando eu não me conheço, é outro que se lasque. Ninguém preocupou comigo. Por que eu vou me preocupar com o outro? Ninguém nunca me ensinou isso. Por que eu vou ensinar isso para o outro? Eu não aprendi sozinho? E num primeiro momento eu também não vou nem falar que esse pensamento está errado, equivocado, não. É o pensamento de cada um no tempo que ele está vivendo. A gente também tem que ter esse entendimento, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender, qual é a razão principal da gente percorrer a trajetória do autoconhecimento? Por que vocês decidiram um dia, a maioria das meninas que estão aqui são alunas ou ex-alunas do Felipe, se não do Felipe, talvez de outros mentores ou mentoras, né? Então, por que um dia decidimos percorrer o caminho de uma mentoria? Samantha. Para falar, Sam, você tem cara de quem quer falar. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais amo responder. Porque eu vou te falar, na realidade todo mundo busca isso, mas ainda não sabe. E ao buscar o autoconhecimento é porque eu estava buscando um vazio que eu não estava preenchendo de forma alguma. Então busquei em relacionamentos errados, busquei em ambientes errados, busquei em trabalho, ou seja, eu virei trabalhava até meia-noite para ver se eu me realizava no trabalho. Eu estava procurando algo que eu não estava preenchendo. Eu não conseguia identificar esse preencher meu. E aí eu comecei a fazer o autoconhecimento. Só que ao me conhecer, o meu relacionamento com Deus aumentou. E porque eu consegui identificar a criação dele em todos os meus processos, a assinatura dele, né, que a gente fala. Então, esse vazio que eu tinha está sendo preenchido cada vez mais que eu faço essa busca por mim mesmo. Porque cada vez que eu me busco, eu encontro mais a Deus. Então, e por isso que quem encontra, né, as pessoas até se empolgam.
Porque quem encontra Jesus, quem conhece o amor de Deus, no autoconhecimento, ele quer transmitir, ele se empolga, ele quer que as outras pessoas se libertem desse sentimento como nós nos libertamos desse sentimento, ao ser preenchido no autoconhecimento por conhecer Deus. Então, assim, às vezes eu até me empolgo para falar para as pessoas, faz autoconhecimento, você vai... As pessoas não entendem isso, porque elas estão buscando em lugares errados, e é para dentro, no autoconhecimento. Alguém mais quer falar? É. Laila? Gente, depois que essa maravilhosa falou tudo isso, eu só assino embaixo de tudo que ela falou. É isso. É bem isso, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente busca ele também, né? E eu tô nessa fase, assim, tô curtindo muito, assim, buscando a Deus. E cada vez buscando me conhecer mais. E cada vez que eu busco me conhecer mais, eu busco mais a Deus. E é né? E é uma delícia, né? Deixa eu mandar o link para a Morgana de novo, gente. Só um minutinho. Vamos ver se eu mandando o link de outra forma ela consegue entrar. Deixa eu só ver aqui. Aí está entrando, beleza. Agora, é fácil a jornada do autoconhecimento? Você diria que dá saudade de vez em quando do tempo que a gente era bem alienado para o mundo? Dá saudade no tempo que você não precisava se preocupar em se responsabilizar por nada. Era tão fácil botar a culpa nos outros, né? Dá trabalho. Dá trabalho. E uma vez eu vi um filme que era assim, era uma professora de literatura, numa parte do filme, dando uma aula de literatura sobre amor romântico. E aí ela fala um monte de coisa, e ela fala, gente, agora a pergunta é, se quando a gente se apaixona, a gente sofre, machuca, blá, 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 a gente se decepciona, blá, 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 por que a gente se apaixona de novo? Porque é bom. Porque é bom, simplesmente porque é bom. Porque quando você está apaixonado, é muito bom. Então, não tem porquê. Né? A gente precisa... Por isso que é importante a gente valorizar mesmo as pequenas coisas. A gente tem que ser muito grato pela parte boa da nossa vida para que ela seja um motivo maior para que a gente faça as coisas, em vez da gente se paralisar por conta daquelas decepções que a gente sofreu. Sam? Samantha travou. Desculpa, travei aqui. É que eu li aqui um comentário de Doloroso e eu quero compartilhar aquilo que vem falando no meu coração, que inclusive eu vou compartilhar num dos vídeos. É que é assim, o processo do autoconhecimento é como todo outro processo que a gente enfrenta na vida, né? E a gente precisa ter clareza, saber o que significa o processo para a gente poder levar o processo com mais leveza. A época que você falou que era mais fácil, quando a gente estava alienado, realmente era mais fácil. Eu não entendi o que era o processo, então eu culpava todo mundo. Eu culpava o mundo e o resto de tudo que não estava conseguindo fazer. E quando eu tive a autorresponsabilidade, a clareza da autorresponsabilidade, eu comecei a carregar tudo nas minhas costas e estava muito pesado. Você foi para o outro extremo, né? E aí, né? há 2 anos atrás, Deus me deu uma clareza, exato, deu uma clareza para mim, o que significava processo, porque eu estava passando por um processo e eu não estava entendendo, e isso ia atrapalhar o meu processo. E aí ele falou para mim que é o seguinte, há 2 anos atrás eu troquei uma palavra problema por desafio e processo por campo de treinamento. O que Deus quer fazer na sua vida, a tua mente atual, ele não combina com aquilo que ele quer te dar.
ele precisa te transformar. E esses problemas que você acha que está enfrentando não são problemas, são desafios. Você precisa quebrar esse teto, você precisa passar desse limite que você colocou na sua vida. Você precisa crescer. E esse teto que nós mesmos construímos precisa ser quebrado. Os desafios estão lá. Por isso que o processo eu chamo de campo de treinamento. Porque todo atleta, quando ele quer ser o melhor, ele precisa toda vez se desafiar a ser o melhor. Precisa quebrar os seus limites. Ele correu 10 segundos, amanhã ele tem que correr 9. Então você que está aí achando que está difícil, quebra esse pensamento que são problemas e coloque como desafios. Você está no campo de treinamento para o seu resultado, para o seu melhor. Enxerga assim que você vai ver que o processo vai ser mais leve, você vai ver as coisas acontecendo como um aprendizado e não como uma dor, porque é para o teu benefício, você precisa chegar lá e você vai chegar lá. É engraçado que me veio duas coisas que você falou. Primeiro, o próprio significado da palavra desafio, o próprio significado da palavra problema. A palavra problema, ela tem um sentido de paralisante. Você fala, ai, mais um problema. Entendeu? Mas desafio, a própria palavra te instiga a ultrapassá-lo. No mínimo, a fuçar para ver qual é. Quem sabe dar? Mas problema, você não fala assim, quem sabe dar para resolver? Não. Você fala, nossa. Você já quer se afastar daquilo. Mas a ideia do desafio, você fala, vai que dá. Quem sabe? Então, eu também faço muito isso. Eu não uso a palavra problema mais. Ela é desafio e acabou. Isso é muitíssimo importante. E sobre atleta, acho que poucas meninas aqui vão se lembrar do Rômulo Arantes, que era nadador. A maioria conhece o Fernando Scherer, né? Mas antes dele tinha uma leva de atletas de natação, e esse atleta, ele totalmente diferente, Laila, totalmente. Esse atleta, de uma Olimpíada para outra, ele ficou, principalmente, ele deu muito mais tempo para treinar só a virada da piscina, só a virada, porque ele percebeu, na Olimpíada que ele participou, que era na virada que ele perdia tempo para o cara que ganhava. Então, às vezes, é um detalhe pequenininho que a gente tem que marretar em cima dele para poder vencer o próximo desafio. Às vezes pode ser simplesmente, por exemplo, eu estava meio enrolona para acordar às 5 da manhã. Tem algum problema de eu não querer acordar às 5 da manhã? Não, não tem, tá tudo certo. Eu trabalho, eu fico às vezes até tarde, eu tenho um monte de desculpinhas para justificar eu não querer, mas eu falei, não, mas eu decido que eu vou acordar às 5, e por decidir acordar às 5, agora eu estou dormindo mais cedo. Antes eu ficava trabalhando até tarde e fazia disso uma desculpa para não acordar às 5. Agora não, porque eu decidir acordar às 5, eu não me permito mais ficar acordada até tarde. Então é você mudar completamente a ordem das coisas. No geral, a gente é pressionado pela pressão. A gente é paralisado pela pressão, enquanto a gente tem que fazer o caminho contrário. A gente tem que botar pressão na pressão. É fazer ela recuar e não a gente recuar. Então, a razão principal, por que a gente busca viver essa vida alerta, controlada, essa vida consciente? A palavra de hoje é consciência. Porque nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência. Porque quando eu aumento o meu nível de consciência, a Drica está aqui, a Drica sempre fala com a gente a respeito da ansiedade. Drica, o que mais pode nos ajudar a combater a ansiedade? Não sei se você vai poder falar agora, amiga, que você está meio desligada aí, mas o que mais nos ajuda a combater a ansiedade do que ter a consciência do momento atual? A não deixar a sua mente fugir nem para o futuro, principalmente a ansiedade, a mente tende a fugir para o futuro. É você trazer a sua mente à consciência do presente. Né? E Jesus falou para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. Então, não deixa a sua mente escapar. Traz a sua mente, Drica, pronto.
Fala aí pra gente. Tudo bem, Boa. amor? Tô aqui na correria, mas dá para falar rapidinho. Você falou tudo, sabe? É você estabelecer mesmo seu estado de consciência. Porque quando a gente se torna consciente do nível de vida que a gente está levando, isso é muito sério, sabe? Eu cheguei num ponto que eu tive que analisar, parar e falar assim, olha, que vida é essa que você está levando? Sendo controlada, principalmente pela ansiedade, né? E quando isso passa a virar uma doença, né, um mal-estar físico que compromete o seu físico, o seu desempenho. Então, assim, estabelecer essa consciência, sabe, esse cuidado consigo mesmo, despertar essa consciência é muito importante. Falou tudo. O que a Samantha falou, né, assim, tem tudo a ver, concordo em gênero, número e grau, sabe? Falou, assim, resumiu tudo. É isso mesmo, assim, a partir do momento que eu coloquei essa meta também para eu, né, viver, eu consegui essa transformação. O processo, ele realmente ele não é fácil. Ele é desafiador mesmo, sabe? Você acha que não vai dar conta, é pesado, é estressante, sabe? É frustrante às vezes, a gente acha que não está rompendo, mas é um passo de cada vez, é um dia após o outro, é uma conquista, eu considero uma conquista diária, sabe? E não se cobrar e entender que você está alcançando, que você está conseguindo, tá prosseguindo naquilo que você estabeleceu é importante. É realmente ter essa consciência de que é possível alcançar, de que é possível mudar, estabelecer uma meta e vai, foca naquilo ali. A gente sempre tem algo que custa um pouco mais de trabalho para lidar, para conseguir encaixar, para conseguir alcançar. Então, é focar naquilo dali que está te dando mais trabalho de resolver. Essa questão da ansiedade mesmo, eu fui criada assim, Cissa. Eu fui extremamente capacitada a ser uma pessoa ansiosa. E você ressignificar uma vida de ansiedade dá trabalho, dá canseira. Tem dia que eu choro, tem dia que eu falo, eu quero um remédio de novo, tem dia que dá isso. Dá um cansaço, sim, sabe? Mas eu chego, aí eu penso assim, poxa vida, no ponto em que eu já cheguei, sabe? Aí eu fico orgulhosa de mim. Falei, não, eu dei conta de chegar até aqui, não vai ser mais esse desafio que vai me parar, né? Então, enxergar a forma como a gente entender esse olhar nas dificuldades é o que vale a pena, sabe? É o que dá esse estímulo, esse gás para enfrentar o desafio e não o problema. Achei o máximo isso aí. Quando você falou que é todo dia, né? O pão nosso é de cada dia, né? Sim. Então, o pão é para hoje. É diário. Entendeu? É diário. Hoje mesmo eu comentei com meu filho, criança é uma pérola, né? Eles prestam muita atenção mesmo nas coisas, eles observam tudo. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que derrubar o gigante do dia. Não sei o que eu comentei, que eu falei uma coisa assim. E ele falou, não, é só Davi que derruba gigante. Eu falei, não, mamãe também tem gigante para derrubar hoje. O de hoje eu vou derrubar ele, vou dar uma pedrada na cabeça dele que ele não vai passar daqui. Eu estabeleci esse ponto e ele não vai passar. Daqui para frente ele não me vence. E ele, não, mamãe, é só Davi que derruba gigante. O Golias. Eu falei, não, mas o meu Golias de hoje, ele vai cair. Ele tem que cair. Eu não vou acumular dor gigante para amanhã, não. Eu não sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu tenho, no meu plano de leitura, eu estou lendo bastante do Antigo Testamento. Gente, fugiu o nome. Quem que era o Saul? Saul derrubou mais alguns outros gigantes, eu não sabia, não. Para mim, a parada já tinha acabado em Golias, não. Entendeu? Mas outros gigantes também precisaram ser derrubados. Então, o gigante não é só para Golias, não. O gigante é para todo mundo. Para todo mundo, é. E é diário, Cissa. Eu entendi isso, sabe? O que não me desanima, o que não me deixa procrastinar, sabe? É entender isso. É diário. A gente não pode desanimar e nem achar que naquele momento de glória, naquele momento que está tudo em paz, né? Que não vai haver outra situação, sabe? Achar que está tudo. Não, vai surgir outro sim. A vida é assim.
Hoje mesmo eu li um texto e o versículo do texto falava assim, né, sobre que Jesus mesmo nos disse, olha, no mundo você vai ter aflição, mas você tem que ter bom ânimo, tem de bom ânimo. E é o que a gente tem falado, né, você tem falado nas aulas, né, sobre a bondade, a longanimidade, o longo ânimo, né, a gente tem que ter a gente tem que ser longânimo mesmo, porque senão a gente desanima. Vai vir o gigante amanhã, vai aparecer outro, sabe? Vai ter outra situação difícil para enfrentar, mas é um processo. Desde que eu entendi esse negócio do processo, eu achei que ficou bem mais leve. Eu achei que ficou assim. Mas você sabe que eu gostei dessa parada da Sam, de trocar processo por treinamento? Sabe por quê? Processo dá uma sensação de coisa infinita. O processo nunca... Mas treinamento acaba. Você muda de treinamento. Entendeu? Eu gostei muito disso, Samantha. Muito. Porque você falou, eu estou fazendo um treinamento. Ele tem começo, meio e fim. Entendeu? Mas processo não, cara. Eu estou num processo... Quando é que esse processo vai acabar? Então, ó, eu estou dentro com a Samantha, acabou o processo da minha vida, estou entrando nos treinamentos agora. Não, eu assim, se alguém falasse para mim, inclusive na igreja, que você vai passar por um deserto, você vai passar por um processo, eu ficava em estado alerta, eu ficava angustiada, eu ficava com medo, eu paralisava. E isso me dominava. Eu falei, não pode ser assim. Então, o problema, a mesma coisa. A minha vida, eu escutei minha mãe só falar problemas e o quanto isso era negativo. Ela nunca ensinou que deveria ser resolvido. Não, ela mostrou sempre o quanto era negativo um problema. Então, assim, quando alguém falava assim, que nem o Pablo ele tem mania de falar I love problema. Eu tenho um trauma quando eu vejo isso, porque eu não amo problema, isso foi muito negativo na minha vida. Então eu precisava destravar isso para entender o meu processo, que agora eu falo que é campo de treinamento. Então, quando eu troquei por desafio, inclusive no trabalho eu falo, tenho desafio pela frente, eu não falo mais problema. Porque todo dia eu falava problema, eu travava naquilo. E se eu falava desafio, exato, é o que você desafio falou, a gente pode amar. Abre a mente, eu amo desafio, mas eu não amo problema. Entendeu? Realmente tem uma chave aí, viu? Quando eu estava falando com vocês aqui sobre a questão da gente aumentar a qualidade, né? Por que a gente está nessa busca? Porque a gente quer aumentar a qualidade do nosso nível de consciência. O mais é distração. Gente, qualquer coisa fora da gente entender, da gente elevar o nosso nível de consciência, é distração. Aí, olha só, Romanos 1, 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Na época, a principal distração certamente seria essa. Eu me distraio de Deus e eu foco a minha coisa numa imagem. Eu acho que a palavra fala muito da idolatria. Muitas pessoas pensam muito de idolatria no sentido de imagem. E aí desce a ripa no povo católico por conta disso. Só que tem muita gente idolatrando pessoas, idolatrando cônjuge, idolatrando trabalho, idolatrando carro. Então, qualquer coisa que a gente possa dar mais valor, que tenha mais importância na nossa vida do que Deus, é distração. E a distração faz com que a gente tome o caminho errado. Estão andando distraídos. Quantas vezes? Teve uma vez, o Alberto, ele vive, outro dia mesmo, não sei para que ele contou isso. Na época ele trabalhava na BR-040, ele estava num posto de socorro médico, ele dirigia ambulância e tudo, e ele estava num posto para um lado da cidade. O pastor Ivanete está aqui, vai saber, ele estava no Mirante.
Só que sempre ele ficava de plantão no posto de Simão Pereira. Saí um dia para levar almoço para ele. Peguei o carro, vá. Quando eu estava chegando lá em Simão Pereira, lá no pedágio, eu falei, ele não está aqui não, ele está no Mirante. Distraída, porque eu já estava tão acostumada com aquele caminho, eu peguei aquele caminho esquecendo o que eu realmente tinha que fazer. Então, tem hora, a gente vai chegar nessa questão da consciência, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a dirigir, por exemplo, tudo a gente tem que concentrar, tudo você tem que ter consciência. Você tem que pensar que você vai pisar na embreagem para poder passar a marcha, e para poder, você freou, você tem que pisar na embreagem junto, senão o carro vai morrer, você tem que olhar no retrovisor, é um monte de coisa. Eu lembro quando eu começava a dirigir, eu ficava assim, aqui, dava até dor no ombro, de tanta atenção que fica, para prestar atenção. Hoje, gente, você discute com a pessoa que está do seu lado, se precisar. Dirigindo, de boa. Não, que... E fala e conversa, e tem gente que ainda mexe no celular. Por quê? Porque a gente sai daquele campo que a gente tem que ficar ali concentrado, e quando você aprende, você volta para o campo automático. Eu entendo, quando a gente fala muito de alienação, eu entendo que o cérebro nunca vai deixar de ser automático. Tá? Só que a gente tem que escolher qual é o programa automático que o nosso cérebro vai funcionar. Em que programa a gente vai rodar? Quando a gente é alienado, a gente roda programa de sistemas, programas do governo, programas de religiosidade. Esses são os programinhas, os pendrives que a gente coloca lá no nosso cérebro, com esse monte de programa. Mas quando você começa a jornada do autoconhecimento, você começa a colocar o pendrive da consciência. Você vai começar a colocar, né, o pendrive da generosidade. Você entende que não é só para você. Você entende que é por você, é através de você, mas que é para o outro. Outro dia eu vi um cara falando, quem quer fazer mentoria, quem quer trabalhar com isso, não tem outro caminho. Você vai estudar muito, você precisa estudar muito. Você precisa ensinar tudo que você aprende e você precisa praticar tudo que você ensina. Assunto resolvido. Você quer saber se aquela pessoa é um bom mentor. Você tem que ver. Esse cara estuda muito, está sempre trazendo uma coisa nova para a gente conversar? Tá, ok. Ele está ensinando tudo? Sim, ele está. Agora, o principal, ele pratica aquilo que ele nos ensina? Gente, se você der ok para tudo isso, pode caminhar com a pessoa que vocês vão longe. Agora, se uma dessas coisas aí não tiver muito alinhada, se você tiver ousadia, chega perto dessa pessoa e fala, deixa eu te falar com todo o meu coração. Para de reter conhecimento. Entrega tudo que você tem. Gente, eu tenho uma ideia maravilhosa, não vou contar para ninguém a ideia. Morro amanhã, a ideia morre comigo. Que função teve essa ideia na minha vida? Nenhuma. Nenhuma. Agora, tive uma ideia para criar um projeto, passo para frente. Outro dia eu estava fazendo um trabalho chatérrimo de escola, de converter link, de mudar a configuração do link, um por um, não sei o quê. Aí eu estou aqui, a Espírito Santo falou assim comigo, marca todos e muda todos de uma vez. Minha mente disse, isso não é possível. Mas como eu não sou guiado pela minha mente, sou guiado pelo meu espírito, eu fui lá e marquei. Quando eu olhei a opção lá, marcar todos, mudar todos. Falei, tá de brincadeira. Assim que eu mudei, isso é que eu fiz, comecei a ligar para todo mundo. Fulano, quando você muda os links, você marca um por um? Marca. Então, para de marcar. Marca tudo que dá para fazer. Porque eu entendi que era para mim, mas eu não sou a única pessoa da escola que tem que fazer isso. A escola inteira tem que fazer. Então, foi através de mim. Foi por mim, multiplicou o meu tempo, porque eu não precisei ficar um por um, e era muita coisa que eu tinha para fazer. Então, aquilo rapidinho, acabei, pude fazer outras coisas, e aí a gente passa para frente. Não tem por que a gente reter. Então, vamos lá. Como saber como está o nosso nível de consciência? Eu sei que todo mundo que está aqui já deve ter ligado um sininho aí e ter entendido, e está certo, tem que entender. O meu nível de consciência está bom. Pelo menos é melhor que antes, está melhorando. Eu sei que ele está melhorando. Agora, será que está mesmo? Essa é uma pergunta preciosa. Onde eu vou saber isso?
no meu cotidiano. Outro dia a gente falou das emoções e das motivações. Como andam as minhas emoções? Quando eu acordo de manhã, vamos embora, mais um dia, ou dou aquele sorrisão, aquela disposição. Quando eu ligo o computador aqui para dar aula para os meus pequenos, tá bom, ok, bom dia, gente, ou oba, vambora, molecada. É assim que eu acordo os meninos de manhã. Os meninos chegam às 7 horas da manhã, tudo com preguiça, eu tenho que fazer alguma coisa para agitar os meninos. Então, qual é a minha motivação para dar aula? Eu estava bolada com a escola, bolada. Eu estava a ponto de largar o meu emprego, eu não estava dando conta, porque das duas, uma. Muita pressão, muita cobrança, muita encheção de paciência. E aí eu falei, ou eu largo o emprego, porque eu não posso viver dessa forma, ou eu mudo a minha forma, eu mudo o meu paradigma, a minha forma de olhar para a escola. Aí, segunda opção, óbvio, né? Não pelo dinheiro, não pelo trabalho, não, porque a gente tem que fazer, não é desistir das coisas, né? O desafio está nisso. Desistir é para os fracos. A gente não desiste, a gente muda a rota, a gente refaz os cálculos, a gente pensa de outra maneira, a gente quebra a cabeça, a gente descansa em Deus, a gente tem recursos para não desistir. Existem muito mais recursos para a gente continuar do que para a gente parar. Parar é um só, desistir. Fui lá e desliguei a TV. Fala, Sam. Pode falar. É uma coisa que eu venho buscando muito, motivação. Porque eu tenho um sério problema de motivação. Eu sempre fui no modo automático para fazer. Simplesmente fazer. Porque eu tenho mal de não ter recompensa. Muito se prometeu e eu nunca tive, por mais que eu fizesse. Então, até o meu esposo às vezes brinca comigo e fala, nossa, como é difícil, Samantha, porque nada te motiva por causa justamente dessa recompensa. Eu não sinto prazer na recompensa. E eu muito busquei. E aí eu vi um dos vídeos do Joel J. e ele falou sobre motivação. Às vezes, quando a gente está numa posição que está muito difícil ter a motivação, a gente precisa buscar pela motivação. Vou fazer que a motivação venha até nós. E é antes do desânimo vir, ou fazer, né? Então, eu estou adaptando isso. Eu sei que para eu ter aquele resultado, não me motivar. Eu vejo o resultado, eu quero aquilo, mas não me motiva. Então, o que eu faço? Eu estou fazendo antes de pensar no resultado. E quando eu faço, eu vejo resultados, os pequenos resultados, que são os pequenos hábitos que a gente coloca, que me levou a também a quebrar minha crença de pensar que o modo automático é negativo. Não. Ele só é negativo se você instalar o pendrive errado, como a Cissa falou. Exatamente. Mas para você chegar para algum lugar, você precisa instalar os hábitos bons e aí você faz o passo a passo. Então, eu estou adaptando isso na minha vida. E esses pequenos hábitos estão me levando à motivação, porque é muito difícil, gente. Por exemplo, eu quero ter um carro. Eu vejo o carro na minha frente, mas eu não me motivo para isso. Mas eu sei o caminho que eu preciso fazer. Então, eu faço antes de esperar pela motivação, porque a gente tem costume de esperar pela motivação, e é isso que eu fazia. Eu achava que caía do céu. Vou te dar uma dica, Sam. Eu troquei motivação por propósito. Uhum. Foi o que eu fiz no trabalho. Eu poderia ser motivada pelo meu salário. Salário é motivação. Mas motivação é algo muito pequeno. Trabalhar para receber, ninguém merece trabalhar por causa de dinheiro. Não pode ser. O que eu entendi? Eu entendi que, por exemplo, se eu não transformar a geração dos meus alunos, quem serão os amigos dos meus netos? Quando a minha filha tiver filho, que tipo de mentalidade as pessoas terão na época que os meus netos nascerem?
Eu preciso gerar essa geração. Eu passei a olhar para cada um dos meus alunos como uma nação. Eu entendi que cada uma daquelas crianças carrega uma nação dentro de si. Eu costumo dizer que quando uma mulher aborta, ela não aborta um filho, ela aborta uma nação inteira. Toda a descendência é interrompida ali, naquele ato. Então, quando eu olhei para a escola, eu entendi que a escola não tem parede. Eu entendi que a escola não é o lugar. A escola é como se fosse assim, o reino de Deus, ele não é físico. Ele não é comida, ele não é bebida, né? Ele não é físico, ele não tem porta, ele não tem parede. Eu comecei a enxergar a escola com a mesma perspectiva do reino. Eu tirei as paredes da escola. E aí, quando eu passo a olhar para os meus alunos como uma nação, eu falo, cara, eu posso contribuir para transformar nações inteiras. E, de repente, porque eu passei a ter um propósito muito maior, então agora eu não dou aula para os alunos da escola, vou botar assim, do meu patrão. Eu dou aula para os filhos do reino, eu dou aula para as futuras gerações, eu dou aula para as nações que vão compor as próximas gerações do reino de Deus. E quando eu fiz isso, de repente eu peguei todo o meu trabalho que estava atrasado, coloquei em dia. Hoje, a primeira coisa que eu faço, antes de qualquer coisa, é enviar os links, fazer todo o processo burocrático que eu tenho que fazer para cada dia de aula. E eu criei um projeto na escola chamado Clube do Livro. Eu vou começar com eles, por exemplo, com o Pequeno Príncipe. Eu vou ler o Pequeno Príncipe à luz do Líder em Mim, que é aquele projeto de liderança que eu já falei com vocês que eu tenho na escola. Que, na verdade, é isso aqui que a gente está fazendo. Aí conversei com a coordenadora, a gente vai ter convidados nesses projetos. Eu vou convidar o coordenador do Líder em Mim para estar junto com a gente, numa reunião, ele que vai conversar. Professores de linguagem das outras unidades da rede, eu vou convidar para essas reuniões. Olha a dimensão que a coisa tomou. Eu comecei, e outra coisa também que eu entendi, a gente só vive generosidade quando a gente entrega mais. A Drica sabe disso, eu falei que foi por causa da Drica que eu alcancei esse entendimento. A gente só é verdadeiramente generoso quando a gente entrega mais do que nos pedem. Por isso que Deus se alegra com quem dá com alegria. Porque quando você dá com alegria, você dá mais do que se pede. Você não dá só aquilo que estão te pedindo. Não, mas só me pediu isso. Digamos assim, lá na igreja, aspas, o meu compromisso é com dízimo. Meu compromisso não é com oferta. Mas se eu puder fazer, por que não? Não vou me sacrificar, porque Deus não se alegra de sacrifício. Não vou me sacrificar para ir além do que eu posso. Em nada na minha vida, em nada. Eu não me sacrifico mais por nada, porque Deus quer obediência, Ele não quer sacrifício. Mas onde eu vejo que dá, onde eu vejo que ele põe uma porção a mais, sabe, quando eu falo da leitura do tempo e estação, da consciência, tem a ver com isso também. Eu compartilhei com vocês outro dia, minha cunhada veio, né? Primeiro, houve uma confusão que o governo liberou um dinheiro na minha conta lá, do negócio esse empréstimo aí por causa do Covid. Tirou do meu fundo de garantia e jogou na minha conta. Eu não pedi, aquilo apareceu lá. Eu falei, tem lá R$1.000 na minha conta. No dia seguinte, ou mais tarde, minha cunhada, Cissa, tem R$300 para me emprestar? Eu falei, não, eu tenho R$300 para te dar, criatura. Porque eu entendi. Ela me pediu, eu podia só emprestar. Mas não, Deus foi generoso comigo. Ela me pediu 300, ele me deu 1.000. Ele me deu 3 vezes mais. Eu vou reter. Você está ficando doido que eu vou fazer um negócio desse? Isso, gente, é para tudo. Isso é para carinho. Isso é para atenção. Outro dia eu fui também na padaria, perto da casa da minha mãe, comprei uns pães de queijo, quentinho, morninho. Estava chegando em casa, doida para tomar café. Veio o moço subir na rua, empurrando o carrinho de reciclagem e tal.
Falei, ah, não, Jesus, você não vai fazer isso comigo, Jesus, um pão de queijo, Jesus. Ah, mas não teve jeito. Abri a janela, falei, moça, já tomou café? Ele falou, não. Falei, então toma. Eu tinha um saco de pão doce, eu tinha um saco de pão de queijo. Eu queria pão de queijo, mas eu sabia que era o pão de queijo que era para entregar. Porque estado de consciência. Estado de consciência. E, gente, é tão gostoso viver dessa forma. Tão gostoso. Para tudo. Sabe? Às vezes minha filha vem e me fala uma coisa que eu poderia simplesmente falar, nossa, filha, que bacana. Não, é, uau, filha, que lindo, que maravilhoso. Dou beijo, abraço, aperto. Nossa, menina, mas você é demais. Como que você dá mais? Elogia mais, entrega mais. Deus se alegra com quem dá com alegria, sabe? Uma pergunta. Você me atiçou a fazer. Como que você tem a consciência do sacrifício? Porque eu não tenho essa consciência, eu não consigo chegar. Às vezes eu faço e eu acabo me sacrificando. E eu tenho muito essa dúvida, porque eu quero ter essa consciência. Como que você tem essa consciência de isso aqui é sacrifício, então estou me sacrificando, não é o correto, porque é exatamente isso que Deus quer, que a gente não sacrifique, que seja natural. Como que a gente pode ter essa consciência? Quando eu entendi o meu valor. Quando eu entendi o valor do meu tempo, a preciosidade, por exemplo, do meu tempo. Recentemente, uma pessoa me ligou me pedindo ajuda. Gente, uma pessoa com o coração partido, precisando de ajuda. Aspas, tem que ajudar? Não, eu posso ajudar. Eu escolho se eu ajudo ou não. Aí eu penso, eu tenho tempo aqui, nosso tempo aqui, em que a gente compartilha muita coisa, em que é um tempo que eu sei que eu estou fazendo diferença na vida de muita gente. Eu tenho o tempo que eu vou dedicar a uma pessoa. Vai fazer falta para minha família? Se fizer falta aqui, não. O tempo que eu vou dedicar a uma pessoa vai atrapalhar o meu trabalho? Vai me deixar falhando com o meu trabalho? Se vai, não vou fazer. Não aceito. Não posso, porque eu tenho um compromisso. Antes de ter um compromisso com essa pessoa, eu tenho um compromisso com a escola. Porque eu vou entender que foi Deus que me colocou naquele lugar, então eu preciso honrar o lugar onde Deus me colocou. Hoje mesmo eu conversei com a moça, eu disse para ela, falei, olha, tem um grupo, se quiser venha. Falei, você precisando, pode me ligar sim, me manda mensagem. Quando eu puder, eu vou te retornar. Não vou te retornar na hora se eu não puder. Quando eu puder, eu vou te retornar. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas quer dizer que eu vou fazer com equilíbrio, com consciência. E, Samantha, do fundo do meu coração, sem dor na consciência. Sem dor na consciência. Eu não vou resolver tudo. Sabe por quê? Eu não posso ocupar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós não somos salvadoras, nós somos ajudadoras. Então, não tem como. Claro, eu vou deixar a pessoa no vácuo? Não, isso eu não vou fazer. Mas eu vou ligar, eu vou mandar, olha, me perdoa, nesse momento eu não posso conversar com você, eu estou aqui ocupada e tal. No primeiro momento que eu tiver, foi o que aconteceu. Liguei para a menina, conversei uns 20 minutos com ela, e falei, olha, vem para o grupo. Lá ela vai ter, porque aqui cada um tem a oportunidade de falar. A gente pode ir compartilhando as coisas aqui. Aqui é o nosso momento da gente tirar dúvida. Aqui é o meu momento de ajudar um monte de gente ao mesmo tempo. Não é nem de ajudar, é de trocar, né? Eu não gosto muito desse papel. Tá? Mas é o nosso tempo, é a oportunidade para todas nós. Todas nós. Tá? É isso, a gente não é salvadora do mundo, não. Não tem jeito. A gente mostra o caminho. O Felipe um dia falou comigo, ele falou assim, Cissa,
Se você vê que está ficando pesado demais, tem alguma coisa errada. Ok? Vamos seguir. Então, eu estava falando que atividades cotidianas mostram o nosso nível de consciência. Por exemplo, com que motivação você vai para a mesa? Na hora do almoço, ou do café da manhã, ou do jantar? Com que motivação você faz a comida da tua casa? Teu nível de consciência vai te ajudar. Você vai começar a entender. A Cristina já está rindo ali, porque já deu uma cutucada nela, já percebi. Sabe? A questão da mesa eu acho fundamental. A gente senta à mesa. Gente, tem dia que eu tomo café de pé na cozinha. Sozinha, não é nem, eu não estou nem com questão de família, não. Estou sozinha na cozinha, eu não me dou o trabalho de sentar. Eu como 2, 3 biscoitinhos, tomo um cafezinho e já corro para poder fazer as coisas. Qual é o meu grau de consciência de alimentação? 0. 0. E o corpo é templo do Espírito Santo. Opa, tem alguma coisa errada. Cris, vai falar? Quer falar alguma coisa? Tá sem áudio de novo. É que estava desligado. Você falou como que é? Da motivação para fazer comida, né? Meu Deus, eu tô assim, extremamente desmotivada e eu sei o quanto é importante a gente fazer a comida para nossa família. Eu tô sem ninguém na minha casa e eu preciso estar fazendo almoço, tá? Aqui a gente só faz almoço e o único que mais janta é meu filho. Os outros gostam de tomar lanche. E na minha casa a gente sempre teve o nosso cotidiano era café da manhã, minha mãe colocava a mesa do café da manhã, almoço era todo mundo na mesa. Então, eu tinha esse costume. Quando eu casei, meu marido não é assim. Eu casei, eu punha a mesa para ele sentar, tomar um café. Ele, não precisa, estou indo embora, isso aqui nem tomava. Daí, eu fazia todo dia e ele nada. Poxa, né, foi desanimando. Daí, o almoço, agora, hoje eu estou aqui com vocês, mas eu não consigo parar esse momento para fazer nada, assim, por mim. Eu estou correndo que nem uma louca. Então, eu percebi que eu estou desmotivada para fazer comida, porque eu comecei a ver que o almoço está saindo 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, sabe? Eu não tenho ânimo. Aí domingo ele virou para mim e falou assim, nossa, preciso passar um aspirador na casa, limpar a casa, tal, fazer uma limpeza, uma faxina. Não. Deixa, depois eu vou passar um pano. Eu odeio que faz de qualquer jeito. Odeio. Falei, gente, a semana inteira eu não consigo limpar minha casa direito. Chega o fim de semana, deixa eu limpar direito, né? Daí, ele falou, não, vai lá fazer almoço. Depois a gente vê isso aí, sentado no sofá, que não me subiu sangue, Cis. Mas assim, o negócio subiu e desceu. Eu falei, não, meu Deus, respira. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu não vou fazer almoço. Não é a hora. Eu ia pra cozinha fazer comida. Eu não vou. Eu não tô com vontade de fazer comida, eu não tô afim, eu tô fazendo comida de segunda a segunda. Se sentar no sofá, você fala, vai fazer comida? Quem você tá achando que eu sou? Nossa, olha, eu juro, me deu um... Ele me olhou e falou assim, mas você não quer fazer? Eu falei, não quero fazer comida. Eu não tô com vontade de fazer comida. Eu não tô dando mais conta de fazer almoço todos os dias. Eu cansei. Gente, vocês não conseguem perceber um palmo na frente do nariz de vocês. Sabe? Vocês não têm a sensibilidade de perceber que eu tô cansada. Que eu preciso, sabe, também um pouco de tempo para mim. Todo mundo senta, assiste uma televisão, joga um jogo, faz isso aqui, né? E eu não. Vocês perceberam que eu não parei um segundo aqui dentro de casa? Eu não tenho motivação. E eu gosto de cozinhar, assim, sabe? De fazer coisas para agradar. Eu ia fazer torta para a minha mais velha lembra. Eu ia fazer torta em casa, então eu fazia aquelas tortas de massa podre, né? Que eles falam, aquela massa crocantezinha. Aí eu fazia coração, eu fazia a letra dela. Sabe, eu sempre tive esse carinho na comida, na cozinha, porque eu sei o quanto é importante a gente estar passando isso para o alimento, porque o teu sentimento vai para aquele alimento também. Você faz comida com raiva, todo mundo fica mal. E aí, eu gosto disso, só que eu não estou motivada nem um pouco, eu não tenho vontade de ir para a cozinha. Eu vou por obrigação pura. Te dar uma dica, Cris. Se você conseguir, tá? Um dia na semana,
faça alguns pratos que dê para congelar. Sim. Deixa os pacotinhos, os potinhos tudo congeladinho lá no micro-ondas. Uhum. Aí, durante a semana, você já tem uma ou outra coisinha pronta. É. Já vai diminuir bastante o seu tempo. Eu vou ter assim. Tem um rapaz da mentoria, o Arley, a esposa dele trabalha com gastronomia. E um dia eu fiz com ela, eu falei, Mel, você tem que fazer mentoria gastronômica, cara, porque eu fiz com ela um tempo, a gente tirou um tempo para conversar sobre isso. Uhum. E ela montou comigo um cardápio, ela falou, olha, passa para mim o que a sua família gosta de comer e tal. E ela montou um cardápio para a minha semana, de maneira que, com as coisas que eu conseguia fazer antes, tem alguns legumes que a gente já pode deixar cozidinho e tal, ou pelo menos um pré-cozido. Tem um monte de coisa. Ela me ensinou. Ó, fica muito... Não, agora, assim, de vez em quando também eu peço comida. Então... De outro. Mais um detalhe. Eu comecei a pegar comida, né? Comecei a pegar comida, vamos supor, marmita. Aí isso já uns 2 anos atrás. Aí a caçula não come porque a marmita, chega comida na marmita, ela não come. Aí, então eu não comia. Eu falei, bom, vou fazer comida em casa. Tirei um tempo para fazer a comida em casa. Aí eu faço a comida, só vou comer a carne. Valentina, você tem que se alimentar direito. Aí eu fazia legumes, uma salada legal, não sei o quê. Só a mais velha e eu comíamos. O do meio ainda até come e tal, mais ou menos, mas ainda se alimenta legal. Ela olha na mesa, o que tem para comer? Faz um ovo para mim? Gente, não. E eu sempre gostei, sabe, desse lance da mesa. Para mim é importante demais pôr a mesa, estar à mesa. E o meu marido nunca teve muito esse negócio, né? E eles pegaram isso, graças a Deus, eles pegaram isso sim, porque quando a gente tá todos os 5 aqui em casa, aí chega o fim de semana, ele vai pegar o prato para pro sofá. Aí eles chamam, pai, vem pra mesa. Aí ele fala assim, não, tô bem aqui. Pai, vem com a gente, come aqui com a gente. Entendeu? E é bacana também a gente ficar atento com o tipo de assunto que a gente leva para a mesa. Com certeza. Eu sempre falo que mesa é lugar de comunhão e não é lugar de correção. É. Não é o momento para corrigir filho, para corrigir qualquer... E assim, só uma coisa, naquele livro As 5 Linguagens do Amor, o Chapman, ele chama atenção para uma coisa que eu acho muito importante. Maridos e esposas não se corrigem. A gente corrige criança, a gente corrige filho. Marido e esposa, você orienta. E se ele quiser seguir a sua orientação ou não, o problema é dele, não é seu. Filho é diferente. Filho, você vai cobrar, além de orientar, você vai corrigir, você vai educar. Mas cônjuge não é criança para você ficar ali, porque depois reclama que o marido não faz as coisas, que ele não toma as decisões. Por quê? Fica igual a mãezona lá, tomando conta de tudo. Uma outra coisa bacana que a Sam comentou ali, Cristina, começa a arrumar a mesa para você. Comece a fazer da mesa o seu tempo, o seu lugar. Sabe? Coloque pratos bonitos. Eu tenho uns pratos vermelhos, eu amo comer no prato vermelho. Entendeu? Coloque pratos bonitos, copos bonitos. Faça um suco, faça para você. O Douglas Gonçalves, do Dizoscope, uma vez eu vi ele falando, olha que doideira, que se você tem diante de você, como sobremesa, uma manga e um pudim de leite condensado, a maioria das pessoas vai escolher o pudim de leite condensado. Mas aí, porque ele disse que um médico, numa palestra, perguntou qual o maior problema do açúcar. Aí todo mundo, diabetes, engorda, babá, e falou, não, o açúcar tira a glória de Deus. Eu falei, o quê? Nos alimentos, Deus colocou a medida de açúcar correta em cada fruta, em cada, às vezes, até legumes. Ele colocou o sabor perfeito em todos os alimentos. O que o açúcar vem? Altera esse sabor. Você abre um abacate, o que você faz? Mete açúcar no abacate. Então, é bacana você tirar esse tempo, né? Quer comeis, quer bebeis, em tudo, glorifiquem o nome de Deus. Tira esse tempo, sabe? Senta à mesa e fala, Senhor, essa refeição é para você. Já pôs a mesa para Jesus? Não.
Põe um lugar na mesa para ele. É muito bom. É muito bom. Abre a porta da copa, da cozinha. Vem, Jesus, senta aqui comigo, puxa a cadeira para ele sentar, entendeu? E, cara, bota a mesa para vocês dois. Atrai. O resto vem. A galera não entende muito bem por que você tá. Acho que você está surtando, mas daí a pouquinho tá todo mundo junto. Até que as crianças vêm, comem. O problema era ele mesmo na mesa. Agora, meu problema está sendo esse desânimo de fazer comida. Meu Deus, muito desânimo. Ô, Cris, dá uma lidinha no que a Samantha escreveu ali, ó. Eu estava assim até eu ir ao restaurante. Olhei para o prato e me senti, deve ser feliz, alguma coisa de tão bonito. E comecei a fazer o prato bonito e sorri para o prato e ele sorriu de volta. Gente, vocês já sorriram para o prato do almoço em casa? Esse sorriso trocado me motivou a cozinhar de novo. Cozinhar com alegria, coloca uma música, coloca um louvor, sabe? Tira esse tempo para ser um tempo seu de adoração. Você sabe que às vezes eu ponho um louvor na hora que eu vou fazer o almoço e até o meu filho vai na cozinha, mãe, pelo amor de Deus, vizinho tudo. Eu falei, amém, que os vizinhos ouçam mesmo. Acho que eu comentei isso uma vez, que os vizinhos ouçam mesmo, vai ser tudo ungido, tudo glorificado a casa dele. Amém! Isso aí. Aí eu fico ouvindo louvor e cantando, tal, louvando. Isso me traz um pouco mais de alegria, né, quando eu estou na cozinha. Mas vou começar a fazer isso. Vou colocar uma mesa legal, fazer assim. Vamos postar no grupo? Vamos essa semana postar no grupo as nossas refeições, as nossas mesas, tá? Com família, sem família, porque aqui em casa o povo não gosta de foto. Então, eles não vão querer que eu tire foto com eles, entendeu? Mas vamos postar no grupo, tá? Vamos alimentar isso aí lá no grupo. Troca receita, cara. A Laila pediu ali para eu colocar o cardápio. Vamos trocar receita. Se legal. Você tiver feito uma coisa que foi legal, que foi rápido e tudo, vamos jogar lá. A gente põe no grupo para a gente ativar isso. Pessoal, eventos externos, educação, religião, política, sistema, governo, Covid, servem para testar a qualidade da nossa consciência. Pensa nisso, tá? Quando eu falo religião, eu falo de religiosidade, né? Vamos sempre lembrar disso. Isso serve para testar, para saber em que ponto que você está. Como é que você está, a sua consciência, no que diz respeito a isso? No que diz respeito ao sistema educacional do seu filho? Você está dando pulos de alegria porque o menino está agarrado no computador tendo aula online o dia inteiro? Porque tem gente que está dando graças a Deus que está tendo aula online que o menino não fica perturbando o dia inteiro. Então, qual o seu nível de consciência materno? Então, olha, eventos cotidianos mostram o nosso nível de consciência e eventos externos testam o nosso nível de consciência. Pastora, quer falar? Não? Nível básico, não, nível baixo de consciência. Aí também eu coloquei aqui que os eventos externos são oportunidades, aí os eventos externos são os desafios, que eles são oportunidades para aumentar ou para baixar o nosso nível de consciência. Depende da opção que a gente faz. Se eu aceito o desafio, eu aumento o meu nível de consciência. Se eu paraliso diante do problema, eu abaixo o meu nível de consciência. Nível baixo de consciência, condicionado àquilo que captamos ao longo da nossa existência, a partir do contexto cultural ou social em que nascemos e crescemos. Tem coisa que a gente faz, tem coisa que eu faço igualzinha a minha mãe faz, só porque eu vi minha mãe fazendo. Algumas coisas na cozinha, a minha mãe guarda folhagens, né, as folhas, as verduras em folhas, em pote com tampa. Dura muito mais. A minha mãe guarda batata inglesa em sacos de papel, aqueles de pão de padaria, quando é de papel, a batata inglesa dura muito mais. Então, tem algumas coisas que a gente faz e tem um sentido. Ok, eu fui lá, testei, deu sentido, eu continuei fazendo. Mas a gente tem umas manias, às vezes, de falar, eu sou igual a minha mãe, eu não gosto que mexe na panela quando eu estou cozinhando. Como assim? De onde você tirou isso? Não é esquisito, gente? Você falar assim, eu não gosto que mexe na panela enquanto eu estou cozinhando. Por quê? O que vai acontecer com a comida? Vai ficar pior?
Vai mudar o sabor porque alguém foi lá e futucou e botou um pontinho na mão e lambeu e achou que estava gostoso? Se você não deixa o seu marido futicar na sua panela, você perde a oportunidade dele elogiar a sua comida. São bobeirinhas que às vezes a gente sai repetindo porque a gente ouviu dos outros. Coisas que a gente cresceu ouvindo, a gente tem que questionar. Até onde isso faz sentido para mim? Por quê? Para quê? Tem que se perguntar. Nível alto de consciência é aquele que tira vantagem de cada oportunidade em todas as áreas. Gente, tudo é oportunidade de crescimento. Tudo. Quando o Pablo fala que ama problema, é porque, na verdade, ele ama a oportunidade por trás dos problemas. Mas se ele amar desafio, essa oportunidade ela potencializa muito mais. A alavanca que te joga para frente através de um desafio é muito maior, muito mais forte do que uma alavanca por trás de um problema. O problema parece que você vai ter que fazer uma força, um esforço danado. Ah lá, ó, a Débora, eu fico louca quando começa a beliscar. Gente, você quer ver um troço que me irrita? Alguém pedir do que eu estou comendo na minha mão. Estou comendo um pão, um misto quente. Me dá um pedaço. A minha reação é, toma, inteiro para você. Ou então, pode ficar com esse, eu faço um para mim. Estou parando com isso, estou brigando comigo por causa disso. Porque eu não tenho uma razão de ser para uma reação como essa. Ah, perdi até a vontade de comer porque tirou um pedaço do meu pão. Para de frescura. A gente não pode ficar sendo levado por emoção, ficar ao sabor de emoção o tempo inteiro. Não é nem uma questão, a Laila está falando egoísmo, né? Eu acho que não é nem uma questão que não é egoísmo. A gente tem lá as nossas manias, mas quando você tem as suas manias, você é guiado pelas suas manias. Então você é guiado pela sua mente, porque as manias estão na mente. Isso é brecha. Brecha. Porque o diabo, ele age na sua mente. Isso é brecha para ele agir. Isso é brecha para ele jogar discórdia na mesa. Pô, não gosto. Tá cansado de saber que eu não gosto. Pronto, acabou o café, acabou a refeição de todo mundo. Guarda isso. Mania é brecha. A gente dá a oportunidade. Poxa, eu não posso ter mania. Porque ter mania tem, tá tudo certo. E eu não quero ter mais. Eu tô lutando contra as minhas. Sabe, eu respeito, eu sempre vou falar isso. Eu roubei pedaço no prato do Matheus. Até desbloquear a Samanta. Mas eu acho que é legal isso, sabe? A gente até pedir para o outro, falar, olha só, estou querendo vencer, como a Débora falou, quando a gente fez o desafio de não reclamar por 5 dias, né? Que a Débora colocou, ela fez isso um desafio público. Né? Ali, ó. A Sônia está falando quantas coisas eu podia ter evitado. Gente, quantos elementos, quantos momentos de discórdia que a gente pode deixar de passar porque a gente abre mão de uma mania. Aí eu não tenho direito? Tem. Eu sei que tudo ali é lícito, mas nem tudo lhe convém. A gente vai caminhar pelo quê? A gente vai caminhar por aquilo que o mundo fala, o mundo vai te falar, você tem todo o direito do mundo. Olha, você tem todo o direito do mundo. Não é você tem todo o direito do reino. Só que nós não nos amoldamos às coisas do mundo, então eu não estou interessado nos direitos do mundo. Pô, coisinha pequena. Mas que você vai ver, a gente vai conversando, olha como é que vai saindo. Como é que vai trazer entendimento das coisas. Aí coloquei decisões. Gente, procrastinação. Samanta falou ali, a Samanta foi lá falou do diabo mora por trás da terra. Ele espera a brecha, mete o pé e arromba, né? Ele só precisa de uma brecha para enfiar o pé de cabra. Enquanto Jesus bate a porta e espera. É toque, toque, toque. O diabo é pesada, né? Minha irmã sempre pede um prato quando ele quer. Teve um dia que eu falei o seguinte, eu vim
Nesse dia, não sei por que cargas d'água, eu vim trazer um prato para o meu marido na sala. A gente não é de comer separado assim, não. Mas num dia tinha, eu trouxe um prato para ele na sala. E quando eu trouxe o prato, entreguei o prato para ele, ele me perguntou: tem azeite? Ele não perguntou se eu coloquei azeite, ele perguntou se tinha azeite. Eu poderia simplesmente dizer tinha, passar direto e sentar aqui na mesa para voltar a trabalhar. Mas eu falei: peraí, voltei na cozinha e coloquei o azeite. Por quê? Porque generosidade é dar mais do que aquilo que te foi pedido. E aí o diabo se lasca. Se lasca. Não tem lá o mais esperto que o diabo, o livro mais esperto que o diabo? Gente, nessas sutilezas nós somos mais espertas que ele. Porque ele está acostumado a nos pegar nessas brechinhas minúsculas. Vamos fechar. Vamos deixar o diabo de cara. Sam? Cissa. Eu acho que ele adora fazer isso no meu casamento. Porque ele sabe que meu marido folga. Porque quando eu começo a ser generosa para não ter briga, o meu marido folga. Esse é o problema das nossas tretas, porque ele folga. Então eu acabo fazendo tudo, entendeu? Por tentar ser generosa. E eu acho que é isso que é a arma que ele usa, às vezes, para colocar eu e meu marido um contra o outro. Sabe o que eu comecei a fazer para equilibrar isso aqui em casa? Eu comecei a pedir coisas para ele também. Olha só, gente, o que eu faço? Às vezes eu estou deitada na cama, ele está na sala vendo TV. Eu mando mensagem no WhatsApp para ele, falo: amor, traz água para mim. Inverte o jogo. Porque a gente acha que a gente faz tudo porque a gente não pede nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem falou que você não pode pedir? A gente não pede porque a gente não quer. Ele não folga, não, Samantha. Ele está fazendo o que é natural de fazer. Ele pede. O não ele já tem. Vai que ele ganha o sim, vai que a Samantha faz. E a gente não pede. E a gente ainda acha que é vantagem nisso, tá? Não, eu faço tudo, eu não peço nada para ninguém. Tá dando um mole de não pedir nada para ninguém. Claro, né? A gente não vai abusar da pessoa, né? Porque não é do nosso feitio, entendeu? Mas começa a fazer isso. Às vezes eu tô indo pro quarto e falo: amor, traz água para mim na hora que você vai deitar. E ele traz. Isso, obrigado pelo desbloqueio, tá? Ô, Samantha, o segredo do desbloqueio é sempre a ação contrária. Sempre, a gente tem que pensar nisso. Quando o negócio começa a agarrar demais na nossa vida, busca uma ação contrária. Sabe? Faz o caminho contrário para você ver. E é o seguinte, o nível de satisfação da vida é diretamente proporcional ao nível de consciência. Quanto menor o meu nível, mais sofrimento, mais complicação, mais turbulência. Quanto mais alto o meu nível, mais alegria, mais satisfação, mais prazer. Então, meninas, se não estamos muito satisfeitas na nossa vida, temos que rever o nosso nível de consciência. Como é que a gente vê o nível de consciência? Nas ações cotidianas. O roteiro é esse. Não estou satisfeita, estou trabalhando demais, estou fazendo X demais, estou isso, estou aquilo, estou aquilo. Opa! Termômetro do nível de consciência vai ter que apitar. Onde eu estou agindo sem consciência? Onde o meu nível de consciência está baixo? Começa a rever as suas ações. Começa a praticar ações com foco. A Drica falou, nós falamos. Foco no que você está fazendo. Está lavando alface, mas está com a cabeça na carne. Periga a carne queimar e passar um bichinho verde lá junto à alface. Então, a gente... Só um pouquinho, Samantha, só para fechar aqui. A gente percebe com maior clareza o maior, o que tem volume maior. Então, o volume maior é quando você está muito insatisfeita com aquilo. Isso é fácil de ver.
Eu tenho a Valéria, que de vez em quando vem aqui, que eu morro de rir porque ela é meu alerta. Ela fala comigo, Cissa, você tá com muita olheira. Aí eu, opa, tem alguma coisa que eu tô fazendo a mais, tem alguma coisa que eu tô fazendo a menos. Nossa, Cissa, você tá tão pálida. Nossa, você tá X, você... É bacana você ter alguém, eu não importo, tá? Eu não sei se vocês se importam, mas eu não importo com isso. Sou muitíssimo bem resolvida. Todo dia eu fui na casa dela, ela falou para mim, falou assim, Cissa, você me faz um favor, fazer sobrancelha. Ficou lindo, gente, eu amei o trabalho dela. Aí ela disse para mim, Cissa, você me faz um favor? Você deixa eu acertar o seu cabelo? Porque tinha uma ponta maior do que a outra. Aí eu falei, claro que pode. Aí ela foi, cortou e tal, ficou bonito, não sei o quê, gostei. Então, assim, tem que prestar atenção. Falei, cara, eu não prestei atenção. E aqui, era uma diferença significativa, tá? O negócio estava desequilibrado. Falei, caraca, eu não percebi que a ponta do meu cabelo, eu uso cabelo partido no meio, eu não percebi que tem um lado maior do que o outro. Onde é que eu estou com a minha cabeça? Onde é que está o meu foco? Está fora. Está nas coisas. Então, quando alguém te falar um negócio, antes de você ficar bravo, com raiva, irritado, dá uma revisada aí no nível de consciência. Sabe, como é que eu tô? Será? Qual área da minha vida? Aí senta lá um pouquinho, senta na mesa, quando você for colocar a mesa para você mesma, e dá um check-up. Faz um check. É amor, claro que é amor. Deus nos ama de todas as maneiras, através de todas as pessoas. A gente só tem que ficar desperto para isso. Claro, não tem que abusar, né? Aí fala assim, nossa, fulano, você está tão acabada. Aí para, minha filha. Não, menos. Entendeu? Tudo pode ser dito, mas com muito amor, com muito carinho. A gente não é obrigado a ser saco de pancada dos outros. Né? Eu costumo dizer, se alguém chega com um saco de lixo, oi, trouxe para você. Ah, obrigada, para. Eu não pego, não. Falo, ó, fica para você que gosta. Tá? Meninas, 4h30. Então, a Vanessa colocou ali, ó, e quando tudo está indo bem e de repente a situação te tira de sério. Aí depois que a gente, nossa, como eu fui grossa. É importantíssimo a gente ter o exercício do depois. Aí é a percepção do gatilho. O que me tirou daquele estado de paz que eu estava e me jogou, me tirou do sério. Rever a situação, tenta pegar a palavra. O que foi que a pessoa falou? Igual a Cris. Foi o marido que falou, vai para a cozinha. Gatilho. O que explodiu a bomba dentro dela? Ele está sentado, esticar o dedinho. Talvez se ele estivesse varrendo a casa e falasse com ela, vai fazer o almoço? Tem que perceber qual é o gatilho. E aí, quando o maridão estiver sentado de novo e ele for falar alguma coisa, opa, não vou reagir, eu não sou reativa, eu sou proativa. Senta, bota as perninhas para cima, fala, amor, eu vou fazer almoço hoje não. Não tô afim. Vamos pedir comida? Aí, não, a gente está sem dinheiro. Ah, então você me ajuda a fazer? Porque eu estou muito cansada, eu realmente não estou afim. Ô, Cissa, aí, depois disso, ele falou assim, não, você não quer fazer? Eu faço, não tem problema não. Eu falei, então vai lá, pode ir lá fazer. Eu vou limpar a casa, não vou fazer comida. Aí ele falou, não, tá bom, então eu vou lá fazer. Aí ele foi pra cozinha, fez o peixe, né, e aí ele é muito assim, ó, ele pega, faz a comida, aí ele senta, ele mesmo elogia, mas ele elogia. A melhor comida do mundo é a que ele faz. Aí você vai fazer alguma coisa para ele, você faz, né, aquele prato gostoso e tal. A minha filha que reclama, que agora ela pegou o jeito, né? Ele senta, tá bom, pai? Tá bom. Tá gostoso, Fernando? Tá. Rafaela, nem pergunta mais, porque ele não elogia. Ou então, seja você a primeira a elogiar, entra na vibe dele. Ele mesmo se elogia, então assim, olha lá. Sabe, ele fica assim, nossa, Fernando, não tá uma delícia? Gente, eu não sei o paladar de vocês se tá apurado igual o meu, entendeu? Então, aí depois ele elogia, mas assim, para elogiar, nossa,
Aí eu falo, não, porque eu tinha costume do meu pai. Meu pai sentava à mesa e você fazia um prato de comida para ele. Meu pai era italiano, né? Ele comia gemendo, a gente fala. Ele comia, nossa, que delícia. Meu, nossa, isso tá bom demais. Que é? Dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho. Isso tá, nossa, que delícia. Ele comia falando. A gente estava acostumado com esse tipo de reação. Aí, de repente, você faz uma comida, a pessoa come, nem olha pro prato. Fala, nossa, será que esse negócio tá bom? Será que Ouviu? você tá A achando? gente Mas não estava é ele. acostumado. É, A chavinha. A gente se acostuma com uma coisa. sim. E eu acho que a grande sacada da vida é isso, né? É a gente ir passando por essas coisas, é a gente encontrando cada uma, encontrando o seu código de reverter as suas situações. Cristina, por exemplo, faz o seguinte: da próxima vez que ele cozinhar, elogia antes dele. Antes dele. Fernando, que delícia! Não deixa ele se elogiar, seja você a primeira a elogiar. Ensina a ele o elogio. Tem muita coisa que a gente quer que o outro faça, mas a gente não faz também. A gente quer que o outro reconheça, mas a gente não reconhece. Não, não é meu caso, viu, Cícera? Eu sempre fui de reconhecer, sempre fui muito parecida com meu pai nessa parte. E sempre fui de elogiar muito, né? Isso, o marido não é seu pai. A Laila tá falando para você ali. Cadê? Eu não tô conseguindo abrir de novo. Achei. Porque seu marido não é seu pai, você não depende dos elogios dele nem de ninguém. Você não... Obrigada. É isso aí, seu marido não é seu pai, sai da tua casa e da tua parentela. É, Gente, quando larga a parentela, tem que largar as crenças. Aquelas crenças que a gente tem que questionar, tem que deixar essa mala de crença em casa, essa mala de impressões em casa. Nós falamos na outra aula, eu vou chegar nessa aula de novo, que uma das características, né, da pessoa com nível de consciência baixa é que ela é movida por impressões. Então, eu acho que eu amo essa passagem, sabe? A leitura que eu faço do sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar em que eu te mostrarei, o que eu te mostrarei. Então, essa parentela, para mim, são toda essa bagagem emocional que a gente trouxe da nossa infância. Onde Jesus, onde Deus nos aponta para ir, essa bagagem não vai. Quando Jesus enviou os discípulos, ele falou: olha, não leva bolsa, não leva nada extra. Não carrega aquilo que você já tem. Abra-se para o novo. É isso aí. Meninas, então, olha, por nós ficaríamos aqui até sabe-se lá que horas, né? É muito gostoso esse tempo da gente aqui, mas é bom que fica à vontade de quero mais. Na semana que vem a gente vai dar continuidade. Deixa eu te falar o que nós vamos continuar. Hoje a gente vamos falar sobre o conceito. Aí sim, nós vamos chegar no conceito de consciência. Tá? O que é a consciência? Nível de consciência. Aí a gente vai chegar de novo naquilo que a gente viu sobre o escravo da mente e o mestre da mente. E aí eu vou buscando mais. Tem que acelerar, nós estamos andando muito rápido ali, eu tenho que acelerar nos meus estudos também, senão vocês vão me pegar, tá bom? Então, ó, um beijo enorme. Ai, pera, foto. Quem puder, liga a câmera aí. Liga a câmera que eu já vou colocar direto lá no Insta. Fazer um videozinho nosso. É isso aí. Já vou postar lá. Ô, gente, eu não lembro de todo mundo para marcar, tá? Então a gente não tem essas frescuras, não, né? Se a gente esquecer de marcar, é porque só esqueci. Não lembrei o nome de todo mundo, tá bom? Então, um beijo enorme. Daqui a pouco eu tô postando lá pra gente a gravação, tá? Até mais. Tchau para vocês.